Bom, então nosso encontro com o Evangelho de hoje nós vamos falar sobre as causas anteriores das aflições, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8. Mas para nós adentrarmos de fato no tema, nós precisamos ter muito claro a certeza da existência de Deus. Todo mundo aqui acredita em Deus? Acredita? Ah, então tá bom, porque aí já é outro nível, né? Atributos de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável. Não teve princípio e não terá fim, porque Ele criou todas as coisas. Então, se Deus é infinita, soberanamente justo e bom, tudo que Ele permite também tem que ser justo e bom, ok? Porque são permitidas pelo Criador. Deus é justo e as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Por isso não é correto quando nós, no momento das aflições, nos desesperamos e perguntamos: por que, meu Deus? Por que comigo? Porque se está acontecendo é porque é o necessário para o nosso aprendizado. Não é fácil. Na nossa condição, nós ainda tendemos a nos desesperar diante das aflições. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, a compreender, fica mais fácil seguirmos e passarmos pelos processos que são necessários. Então Jesus nos fala no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Se nós pensarmos de uma forma materialista, essa fala de Jesus fica contraditória. Como nós somos espíritas, ou queremos ser espíritas, nós já temos um conhecimento da vida futura. Nós entendemos que a vida é uma só, porém o espírito é eterno. E o espírito passa por vários processos na carne, que se chama encarnação, é o momento que nós estamos agora no mundo material, e também passamos por tempos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, essa fala de Jesus diz respeito ao nosso processo na vida futura e explica o porquê dos nossos sofrimentos de agora, mas nos traz a esperança de que nós estamos sofrendo agora para expiarmos os nossos débitos adquiridos anteriormente, ou para prosseguirmos, evoluirmos, aprendermos. Nem sempre o que nós estamos passando é referente a débitos contraídos. Também tem a ver com as nossas provas para que possamos evoluir. Então nós não podemos colocar tudo dentro de um saco só
e dizer que não, tudo que eu estou passando é porque eu cometi erros e falhas nessa ou em outra existência, então agora eu estou quitando, expurgando. Não é isso. Tudo bem até aí? Tudo bem ou mais ou menos? Então tá, então vamos lá. Através da reencarnação, nós conseguimos identificar melhor e compreender melhor tudo que eu falei anteriormente. Por quê? Ao entendermos que somos espíritos, que fomos criados para a eternidade, fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Nós temos uma trajetória a seguir até que consigamos nos tornar perfeitos. Na nossa condição atual, não há nenhum espírito sobre a Terra perfeito, porque a nossa Terra é um mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos muito na superfície das coisas. Há espíritos iluminados, há espíritos já mais adiantados no processo de evolução, espíritos que já passaram pela nossa situação e que estão aqui encarnados para nos servir como exemplo e como inspiração para que possamos também compreender que hoje nós somos ainda muito ignorantes, mas que há esperança e que com o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, o nosso esforço, nós também poderemos um dia ser como Chico foi, como Divaldo é, e tantos outros espíritos iluminados, Dr. Bezerra, e todas as equipes que já vieram sobre a Terra nos trazer exemplos de que é possível sim, basta que a gente se esforce para que possamos também ser como eles foram. Então, dentro das leis de Deus, se nós pudéssemos resumir todas as leis que são apresentadas para nós no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade é a que resume todas as outras leis. Por quê? Porque dentro da lei de justiça nós compreendemos que para toda causa há um efeito, para todo efeito há uma causa. Então tudo o que nos acontece tem um porquê e um para quê. É fácil entender? Não. Quando estamos no olho do furacão é muito difícil de aceitar que aquela dor que estamos passando é o remédio amargo que vai nos fazer evoluir. Porque quando tudo está bem, quando nós estamos tranquilos, quando não tem ninguém nos atormentando, cutucando, implicando, fica tudo bem, a gente fica meio que no marasmo, estagna, fica de boa, né? Pouco procura Deus, a maioria é assim, tá nem aí para as coisas de Deus. Mas quando o negócio aperta, que o caminho fica estreito, aí a gente lembra, meu Deus, me ajuda, e agora? Que bom que a gente lembra, pelo menos nesses momentos, porque há irmãos que nem sequer se lembram de recorrer a Deus. E Deus nos ama e está sempre conosco. Nós é que nos afastamos no momento em que a culpa entra no nosso coração. Então, a lei de justiça, ela vai nortear os nossos caminhos e vai nos auxiliar a compreender todas essas mazelas pelas quais nós passamos. Mas como pode haver amor na justiça? Tudo é amor. Tudo no universo é amor. Nós é que ainda não sabemos amar, mas vamos aprender. Se compreendermos que tudo é amor, fica mais fácil, porque Deus nos ama, Ele não nos pune, Deus não castiga ninguém, porque Ele te ama, mas Ele ama também
aquele que te fere, te faz chorar, sofrer, Ele também ama. E no momento certo, cada um vai despertar. Quem está aqui buscando, quem está em casa buscando porque não pôde vir, mas está tentando ler, tentando se instruir, tentando aprender, já está no caminho do amor. E no tempo certo, nós vamos aprender a agradecer aquele que nos fere, aquele que tira o nosso sono, nossa paciência, que irrita, que a gente tem vontade de torcer o pescocinho, porque aquela criatura é um instrumento de Deus para nos fazer progredir. Se não fosse exatamente aquele ser que está nos tirando a paciência, nos cutucar, muito provavelmente nós não nos mexeríamos na direção de mudar a nossa conduta. No começo a gente vai começar, no início nós vamos começar a fazer, nem que seja para mostrar que a gente é melhor, ou que está tentando ser um pouquinho melhor, mas depois isso já começa a fazer parte da nossa rotina. E quando percebemos, já estamos optando muito mais pelo caminho do bem do que pelo caminho mais tortuoso, que vai fazer com que a gente demore um pouquinho mais para progredir no processo de evolução. Mas e a caridade? Toda vez que eu der uma roupa a quem tem frio e um prato de comida a quem tem fome, eu estou praticando a caridade? Sim, eu estou. Mas a caridade é só daquilo que me sobra, ou a verdadeira caridade é daquilo que vai me fazer uma certa falta, mas ainda assim eu estou disposto a compartilhar? Essa aí, né? Sempre conseguimos praticar a verdadeira caridade? Não. Mas a gente tenta, pelo menos? Tenta. Já é um grande avanço. Mas ela, como assim? Eu vou ter que pegar, eu só tenho um quilo de arroz, eu vou ter que dar o meu quilo de arroz? Não. Eu não estou falando só de coisas materiais. É a caridade do tempo. É a caridade do ouvir, é a caridade do olhar acolhedor, porque agora a gente não pode abraçar, mas é um olhar caridoso, não no sentido de fazer com que a pessoa se sinta inferior, não é isso, mas é no sentido de passar para ela: minha irmã, meu irmão, eu te compreendo, eu entendo a sua dor, eu já passei por situações similares, e eu consigo entender a sua dor. Ou então eu não experimentei o que você está vivendo, mas eu estou aqui para o que você precisar. Conta comigo. Às vezes a gente não precisa falar, às vezes a gente precisa ouvir. E basta estar lá e a pessoa ter a certeza que nós estamos lá. Já vai ser um fortalecimento para que a pessoa possa prosseguir. E não é difícil, basta que a gente tenha olhos para ver e consiga entender que cada um está exatamente onde está, porque tem um papel fundamental para cumprir ali. E que todo mundo que está na nossa vida, no nosso caminho, tem um propósito, tem algo a nos ensinar e algo a aprender conosco. Principalmente aquelas pessoas que nos tiram do sério. Esses são os verdadeiros enviados de Deus para nos ensinar ou para nos fazer caminhar. Qual a utilidade de sofrer para ser feliz? A dor, o sofrimento é o remédio amargo que nós tomamos para podermos melhorar. E essa melhora, muitas vezes, ela não vai ser vista nem sentida aqui, mas é um trabalho para a vida futura.
Mas a gente vai viver sempre só pensando no amanhã? A gente vai viver só em função de quando estivermos no plano espiritual? Não, mas a gente precisa ter isso muito em mente, porque norteia e nos ajuda a caminhar. Origem dos males terrenos. A Terra é um mundo escola. Se ela é um mundo escola e ainda é um mundo de provas e expiações, nós estamos aqui só para viver na alegria? Não, né? Sentir dor é ruim, ninguém gosta. Eu também não gosto. Ninguém gosta, né, de passar pelos momentos de sofrimento, de angústia, o vazio no peito, a ansiedade, as insônias e todas essas questões que fazem parte do nosso dia a dia. Mas, de acordo com o nosso estado evolutivo, ainda é o mal necessário para que a gente possa aprender. Mas vai chegar um momento em que os males terrenos serão mais sutis, porque nós já teremos avançado na escala e nós já estaremos mais sensíveis, ou seja, não precisaremos de males tão pesados para que a gente possa acordar e evoluir. Caráter versus comportamento. Uma mãe tem 2 filhos. 2 filhos criados da mesma forma, com amor, carinho, respeito, tudo o que é necessário para se desenvolver. Mas desde a mais tenra idade, um dos filhos já demonstra um certo desvio de conduta. Gosta de coisas complicadas, de armas, coisas de guerra, fala muito em somente ser rico a todo custo, pouco importa o outro indivíduo, pouco importa quem está sofrendo o problema é dele, eu estou bem, é isso que interessa. E o outro filho é mais dócil, mais gentil, se preocupa, tenta não matar sequer uma formiga porque entende que faz parte da cadeia do processo do universo. E então, o caráter se desenvolve, modifica ou já vem com a criatura e a gente consegue ir moldando a partir do momento que identifica essas questões. Como pode uns serem ricos, felizes, que parecem viver no mar de rosas, enquanto que outros não têm nem o que colocar na mesa na hora do almoço? Deus é justo. Deus é justo. E através do sofrer para ser feliz, nós entendemos que a origem dos males terrenos, que o nosso caráter, o nosso comportamento está de fato atrelado ao nosso processo de evolução. Lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Todas as nossas atitudes são a partir das nossas escolhas. Eu escolho sair do sério. Eu escolho me desesperar. Eu escolho reclamar. Então eu também posso escolher manter o equilíbrio, entender que Deus é bom, me ama, é justo e que eu tenho condições de me esforçar para decidir não me desesperar. Ah, ela está falando é muito fácil, quero ver na hora do olho do furacão. Não é fácil. Ser espírita não é fácil. Porque nós não temos um Satanás para botar a culpa. Nós entendemos que as nossas escolhas vão determinar o que nós vamos viver durante a existência material e a existência espiritual.
Eu não posso colocar a culpa só no obsessor, porque as minhas atitudes vão determinar quem vai estar ao meu redor. Então sou eu quem escolho as minhas companhias. Se eu só penso coisas ruins, se eu só assisto coisas ruins, se eu só vejo coisas ruins, o que vai estar na minha casa? Coisas ruins, muito bem. É verdade, é fato, parece óbvio, mas a gente ainda está vacilando em coisas tão pequenininhas. Gente, pelo amor de Deus, um jornal só por dia já está de bom tamanho para a gente se desesperar. Para que passar da hora que acorda até a hora que vai dormir assistindo o noticiário que teima em trazer para a gente só o desespero, o sofrimento, a angústia, a aflição? Muda a sua vibração que você vai mudar o que está ao seu redor. É do dia para a noite? Não, claro que não. A gente passa muitas vezes anos se intoxicando de tudo que não presta e acha que fiz agora uma prece e já está tudo resolvido. Claro que não. É um processo tão longo quanto aquele que a gente deu lá o play para iniciar. São pequenas mudanças. Se você já identificou que assistir o jornal da hora que acorda até a hora que vai dormir não faz bem, muda. Eu vou assistir só um jornal por dia. O restante do tempo eu vou botar umas músicas edificantes, também não é qualquer música. Eu vou colocar uma palestra para assistir, mesmo que eu não esteja ali parado olhando, mas está no ambiente, está vibrando, está atraindo. Vou deixar uma musiquinha suave lá tocando. Veio um pensamento ruim, não vou pensar isso, sai para lá, não quero pensar isso. Muda a sintonia, muda a frequência, é igual estação de rádio, de TV. Estação de rádio está meio ultrapassada, assim. Muda o canal, que as coisas vão começar a mudar. E é muito natural aqui dentro do pecado e culpa. Pecado por quê? Eu não gosto muito do sentido literal da palavra pecado, não. Porque eu acredito de verdade que nós estamos aqui para aprender. Então, se nós estamos aqui na condição de aprendizes, é natural que a gente erre. Então, o nosso erro não é um pecado. O nosso erro foi apenas uma escolha equivocada, que terá consequências e que nós teremos que arcar com essas consequências. Mas aquele pecado no sentido de trazer culpa e que muitas vezes nos paralisa, esse eu prefiro não pensar dessa forma. Por quê? É muito comum nós olharmos para o passado e querermos cobrar de nós mesmos que tenhamos atitudes diferentes com base no que nós sabemos hoje e usarmos isso para algo que fizemos no passado. Como assim? Ficou meio confuso. Eu errei. Lá atrás, eu tinha 20 anos, errei. Hoje eu já tenho 50, mas eu quero cobrar que com a minha maturidade de hoje eu tivesse feito diferente no passado. É impossível. É impossível. Quando você tinha 20 anos, você tinha uma cabeça, você tinha uma pequena bagagem, pouco conhecimento, agia muito mais pelo instinto do que pela sabedoria de fato. Hoje você já caminhou, você fez uma longa trajetória, você amadureceu, você evoluiu. E você está cobrando de você atitudes no passado com a experiência que você tem hoje? Sai desse lugar de vítima. Ele não vai te fazer evoluir. Você não pode ficar se punindo pelas suas escolhas do passado. O passado, ele serve como um lindo livro para que a gente consulte, entenda e faça diferente. É para frente que se anda. É daqui para frente. É do momento em que você despertou para o bem para frente.
Ah, Ellen, mas e aí o que eu fiz no passado? Vai ficar por isso mesmo? Não. Aí você vai usar a reparação e vai tentar corrigir. Ah, não dá mais, a pessoa já desencarnou, ou a situação, eu tenho tanta vergonha que eu não tenho nem coragem de falar. Ok. Então você vai se perdoar e vai começar a praticar o bem, porque a caridade nos proporciona o perdão ao outro e o perdão a nós mesmos. Nós precisamos aprender a, em vez de nos culpar, vamos nos perdoar. Errar é humano. E o resto da frase? Todo mundo sabe, né? E por que continua? Não, ninguém aqui continua, né? Não acredito nisso, não. Bom, se continuava, agora não vai mais continuar, ok? Então é a partir de agora, combinado? Não vai chegar em casa e ficar se culpando, se punindo, se autoflagelando por conta de coisas que aconteceram há 20, 30, 50 anos atrás, 1 minuto atrás, acabou. É daqui para frente. E quando a sua mente começar a te atormentar, porque a nossa mente é uma beleza, ela fica ali, ó, só nos trabalhos. Mas você fez isso, mas você fez. Você está dizendo que é bom, você vai lá para a casa espírita, né? Mas olha o que você está fazendo. Fala, não, eu fazia. Eu não faço mais. Combinado? Combinado ou não está combinado? Tá sim. Por que tudo isso? Porque nós estamos aqui para nos desenvolver intelecto e moralmente. Nós já saímos lá da pedra, né, do sistema rudimentar, em que a gente agia só pelo instinto, e a partir do desenvolvimento intelecto-moral, nós vamos começar a raciocinar antes de tomar uma atitude. Difícil? Você já para pensar naquele momento em que nós vamos explodir, se 1 segundo antes não vem na nossa mente, para que isso? Deixa para lá. Se ninguém nunca ouviu essa vozinha falando para que isso, deixa para lá, presta atenção no próximo desafio que vocês vão passar. Aí vocês vão lembrar, para que isso? Deixa para lá. Ah, Ellen, mas eu vou ficar sendo saco de pancada? Não. Você vai demonstrar com as suas atitudes, com o seu aprendizado, que você não é mais aquele velho homem. Que você já tem a bagagem, o aprendizado para fazer diferente. Vamos acertar sempre? Não vamos. Aqui eu queria trazer um exemplo, ele é bem antigo, mas vale a pena lembrar porque eu acho que todo mundo já ouviu. Existia um homem que ele era o chefe dos publicanos. Já sabem quem é? Quem? Muito bem, ele é preparado. Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, não era pouca coisa. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos para os romanos. Zaqueu, ele gostava muito de presentear os romanos na expectativa de sempre obter benefícios. Ele cobrava muito mais porque ele conhecia todas as pessoas que moravam na sua região. Ou seja, não adiantava mentir para ele dizendo que a empresa estava em dificuldades, porque ele sabia exatamente quanto cada um ganhava, o que tinha e daí por diante. Mas Zaqueu já estava ouvindo, já tinha ouvido muitas vezes, que havia um homem que se chamava o Messias, o enviado de Deus, e que esse homem fazia milagres.
E Ele também perdoava os pecados e nos ajudava a prosseguir, a mudar. Só que Zaqueu, ele era muito mal visto pelo povo na região, justamente pelos maus comportamentos, pelas más atitudes. E Zaqueu, ouvindo que Jesus iria passar, ele ficou desesperado, porque ele era pequenininho, ele não conseguia enxergar a distância, mas ele queria ver quem era esse homem. E aí o que ele fez? Resumindo a história por conta do nosso tempo. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Só que, para surpresa dele, Jesus se colocou diante da árvore e mandou ele descer, porque naquela noite Jesus iria até a casa dele e iria cear com ele. Mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Jesus está o tempo inteiro nos convidando a ceiar com Ele. Ele está o tempo inteiro pedindo para entrar na nossa casa. E muitas vezes nós estamos tão atordoados, atormentados com o fardo da nossa culpa, que a gente não consegue enxergar o Mestre na nossa frente. A gente não consegue abrir o nosso coração, porque nós mesmos não nos perdoamos. E Jesus continua ali. Abra o seu coração, porque hoje é na sua casa que eu irei pousar. Só depende de nós. Não vai ser o outro quem vai permitir com que a mudança aconteça em nós. Eu não posso ficar esperando que o outro mude para que eu me transforme. Quando nós formos chamados lá, diante do juiz, ele não vai querer saber o que o outro fez, aconteceu, deixou de fazer. Ele vai querer saber o que eu fiz, a escolha que eu tomei, a decisão que eu tomei. Então nós precisamos sim aprender a nos perdoar. Não é para sermos o tempo inteiro benevolentes com os nossos erros e usar isso como desculpa para tudo. Não é. Porque senão a gente se torna um falso profeta. O falso profeta não é só aquele que está aqui falando uma coisa e fazendo outra, não. O falso profeta, a gente já falou muito bem, em todas as esferas da sociedade há pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Então, nós precisamos sim tomar posse da nossa vida e entender que o outro está ali porque é necessário para que a gente possa aprender e que a gente possa realmente aceitar o convite de Jesus, que quer morar no nosso coração, porque a partir daí a gente vai começar a pensar antes de tomar uma decisão, e isso faz parte do quê? Do desenvolvimento intelecto-moral. Somos seres humanos, já nos diferenciamos dos animais porque temos o raciocínio, nós já pensamos de forma continuada, a gente consegue pensar no daqui a pouco, no minuto seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, enquanto que o animal ele vive só pelo instinto imediato. Liberte-se do passado. Podemos acertar e errar. Vocês lembram da mulher de Ló? Não fala, o senhor não vale. Alguém lembra da mulher de Ló? Não! Como assim? Rapidinho, então. Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Em determinado momento da vida deles, eles decidiram seguir caminhos diferentes. Ló foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade que já estava profundamente arraigada no pecado. Tudo que você pudesse imaginar de coisas erradas e ruins eram feitas lá.
Abraão era muito conectado com Deus, tanto que ele é a figura mais sábia da humanidade. Abraão um dia estava em prece e Deus revelou a ele que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão rogou a Deus: Senhor, se houver lá pelo menos 10 justos, permita que esses 10 justos se salvem e não destrua a cidade, para que os outros possam aprender com o exemplo desses 10 justos. Então Deus enviou os seus anjos para verificar. É claro que ele já sabia, né, gente? Mas isso foi só para poder ficar para a gente na história. Ele enviou os seus anjos para verificar se havia lá os 10 justos, conforme Abraão tinha pedido, porque Deus amava muito a Abraão. Chegando lá, os anjos não encontraram os 10 justos, mas encontraram Ló e sua família. Ló era temente a Deus, cumpria as leis, fazia tudo direitinho. Então os anjos mandaram que Ló saísse da cidade rápido, porque a cidade iria ser destruída. Ló ainda teimou, a família ainda teimou, então os anjos começaram a puxá-los e botá-los para fora da cidade, porque o tempo já estava escasso. O nosso tempo já está escasso. Estamos na última chamada. Mas para quê? Para a nossa transformação. Então Ló correu com sua família, mas a sua mulher desobedeceu a determinação de que não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Toda vez que nós olhamos para trás, nós viramos uma estátua de sal. Porque a gente paralisa naquele instante que a gente errou. É muito mais fácil a gente fixar todos os nossos erros do que trazer na nossa mente atitudes boas, pensamentos bons, práticas no bem. Mas isso é uma questão de quê? De mudança. Então nós precisamos nos libertar do passado, usar o passado somente para consulta e fazer diferente, não para ficar se punindo, se cobrando. Senão a gente vai ficar que nem a mulher de Ló, estátuas de sal. Podemos acertar e podemos errar. Poxa, Ellen, eu posso errar? Eu posso errar, porque eu sou um ser humano. Eu erro. Mas não é aquele erro consciente, eu estou planejando errar. Às vezes, na situação em que nós nos encontramos e com base nos fatos que nós temos, a gente acaba tomando decisões que vão nos levar ao erro. Isso é um ponto. Agora, eu não posso premeditar, né, gente? Porque aí não dá, fica complicado. Aí a nossa estadia no umbral vai ser mais longa do que o necessário. Então, assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Eu não vou premeditar um erro, mas eu vou compreender que errei, quero acertar. Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, faz diferente. Não vai ficar lá jogado na cama se culpando, sem vontade de prosseguir, de fazer, se achando o pior dos piores, porque você não é. Aprendizagem por repetição, tentativa e erro. Erramos, aprendemos, decidimos fazer diferente e não vamos mais errar no mesmo erro, ok? Ok, gente? Tá bom. Modificando a conduta. A nossa vida inteira é feita de escolhas, e já está no último slide, tá, gente? A nossa vida inteira, ela é feita de escolhas. Todas as vezes que eu escolho uma coisa, eu deixo outra de lado. E é muito comum, é muito natural que a partir do momento que nós fazemos a escolha, experimentamos aquilo que escolhemos, se é bom a gente fica feliz. Se não é tão bom assim, a gente fica, poxa, mas por que eu não resolvi ir pelo outro caminho? Por que eu não resolvi ir pelo outro caminho? Porque naquele momento eu escolhi o que eu achava certo para aquele momento com as informações que eu tinha. Então, se errou,
Não fica botando a culpa no outro e nem tentando trazer as falhas do outro para justificar o seu erro. Não, simplesmente desculpa, eu errei, o que eu posso fazer para consertar? Optemos pelo melhor sem culpa e continue a sua tarefa. Não paralise por causa de ninguém, porque ninguém vai ser responsabilizado pelas coisas que você se comprometeu a fazer e você deixou pelo caminho. Faça a sua parte. Deus sempre concede a oportunidade de reparação e não condena irrevogavelmente. Não estamos num barco à deriva. Lembre-se de Jesus. Ele está sempre pedindo para entrar no seu coração. E é você quem vai decidir se estará com Ele ceando ou não. Que Jesus fale melhor a cada coração. Obrigada.